process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship. Você entende? Isso demole a ideia do Alexandre, porque durante anos nós passamos debaixo de ordens secretas. O Alexandre queria que essas ordens se passassem por mudanças na política de moderação de conteúdo. Acabou essa porra. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O que está acontecendo aqui, né? Essa implosão da ditadura brasileira do establishment americano, ela nos leva a outra pauta relacionada. Quais serão as ações e os posicionamentos do Trump, não só de seus secretários, a gente tem uma pista pelos secretários, mas agora que o Trump foi eleito, quais serão as pautas dele? E eu acho que a gente pode ouvir o próprio Donald Trump. Then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and... Ele começou dizendo assim, sem liberdade, é que eu acho que o vídeo não começou desde o início. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui, ó. Se não tivermos liberdade de expressão, então não temos um país livre. If we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this... Deixa essa frase entrar para você. Se nós não tivermos liberdade de expressão, então nós não temos um país livre. Ele está falando dos Estados Unidos. Mas diz aí para mim, essa mensagem pareceu uma mensagem pessoal para a gente no Brasil, não? most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. Se nós não tivermos liberdade de expressão, todos os nossos direitos vão cair um por um, como se fosse um dominó. Vocês estão sentindo isso na sua pele? That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated. Não só o povo americano, Trump, mas todo o povo do Ocidente, incluindo o povo brasileiro. To suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then... Reparem, qualquer agência americana vai poder... Esse é o tema do projeto de lei apresentado pelo Chris Smith e pelo Jim Jordan. É importante dizer, esse vídeo do Trump não foi gravado essa semana, ele é um vídeo já um pouquinho adiante. Mas eu confirmei que este continua sendo o plano na íntegra para lidar com isso. É uma promessa do Trump, lidar com isso. Então, só isso, como eu já expliquei em vários outros programas, inviabiliza toda a ditadura do Brasil até agora. E repare que ele fala, cidadãos americanos. Cidadãos americanos podem estar no Brasil, podem estar nos Estados Unidos, podem estar em qualquer lugar. And federal money from being used to label domestic speech as mis or disinformation. And I will... Esse agora de cortar os fundos também está no projeto do Chris Smith com o Jim Jordan, sobre o Brasil, né? E ele simplesmente corta toda a cadeia de suprimento. É o dinheiro que para de parar no bolso dos Felipe Netos da vida. E simplesmente implode o chamado complexo industrial da censura. Mas calma que vem mais. Begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the Department... Reparem, ele está falando aqui que vai identificar e demitir todo mundo que trabalhou pela censura. Isso inclui aquelas pessoas do FBI, por exemplo, que se reuniram com o pessoal do TSE para explicar estratégias de combate à desinformação. Ele usa o termo aqui. Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified.
These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. Vejam, essa aqui é partir para cima dos censores, incluindo dentro das redes sociais. Vamos adiante. Assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden Já foi administration, feito, tá? the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them. Isso inclui as empresas de tecnologia, isso inclui proibição da destruição das comunicações, inclusive com Alexandre. Not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk, revising Section 230 to get big online Essa é platforms fundamental. out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency. Isso é absolutamente fundamental, essa parte da seção 230. A parte da seção 230 é fundamental. Por quê? Porque o que diz a seção 230? Parece um termo meio técnico, né? A seção 230 é o que diz nos Estados Unidos que os provedores, que as redes sociais, os provedores, eles não são responsáveis pelo conteúdo publicado nas suas redes. Então, se eu fizer um discurso, por exemplo, eu não, mas alguém vai lá e publica um troço de pedofilia. Essa pessoa vai publicar um negócio de pedofilia no Twitter, o Twitter não seria, digamos assim, em tese. No caso, pedofilia é uma exceção. Mas qualquer coisa... Vou pegar um exemplo melhor. Vamos dizer que eu diga que o Flávio Dino é um balofo, tá? Vamos dizer. Até não estou dizendo aqui, imagina, o Flávio Dino está super em forma. Mas digamos que eu sei... como é que é o termo que o Monark usou? Um gordelho? Como é que é o termo? Um termo desse, tá? Balofo. Eu gosto de balofo. Eu digo aqui, Flávio Dino é um balofo. O Flávio Dino pode processar o Paulo, mas ele não pode processar o Twitter, porque o Twitter está protegido por essa seção 230, que diz que os provedores de internet e as redes sociais, eles são meros meios, eles são plataformas de comunicação, que é diferente de um jornal. Se eu publico uma coluna no Globo dizendo que o Flávio Dino é um balofo, o Flávio Dino pode processar a mim e o Globo. Por quê? Porque é a decisão editorial de conteúdo. E o que o Trump está dizendo, gordola foi o termo, obrigado aqui no chat. Eu gosto mais de balofo. O que o Trump está dizendo é que a partir de agora, as redes sociais só poderão ter essa imunidade se elas não moderarem conteúdo. Porque o que acontece? E é a tese que está há muito tempo em discussão até na justiça, né? O que diz é o seguinte, se o YouTube, por exemplo, que está em shadow ban, o canal do Paulo Figueiredo, está escolhendo quais conteúdos podem ou não aparecer, ora, se isso está acontecendo, ele está tomando uma decisão editorial. Ele está decidindo o que pode ou não aparecer. E se ele está tomando uma decisão editorial, ele para de estar protegido como plataforma e passa a ser veículo. Então, se o YouTube escolhe que quer mostrar um monte de vídeos do Felipe Neto e esconder os do Paulo Figueiredo, ele está tomando uma decisão editorial. Logo, ele para de ter essa proteção legal. Logo, qualquer difamação feita na plataforma, as pessoas podem processar também a plataforma porque ela perde a imunidade da seção 230. E isso, por que isso é... Eu tentei explicar isso para uma jornalista, eu falei assim, isso impossibilita a censura do Brasil. Ela falou assim, mas eu não entendi como é que impossibilita. Então eu vou te explicar, querido. Você não deve, talvez você não esteja assistindo, mas eu vou explicar mesmo assim. Se houver a censura que acontece por ordem do STF, imediatamente a rede social, lembrem-se, o que o Elon Musk denunciou é que o Alexandre dá ordens clandestinas. Se eu não tiver acesso a essa ordem, eu estou dizendo, está havendo uma decisão editorial. E aí a rede social passa a poder ser processada. O que acontece com a rede social? Ela simplesmente não vai tomar essa medida. Por medo de perder a imunidade da seção 230. Significa que, e a gente vai falar sobre isso, também vai ter informações a esse respeito, significa que todo esse shadow ban, essa porcaria, vai ter que acabar. E é absolutamente perfeito isso. Fairness and non-discrimination. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful content such as
child exploitation, and promoting terrorism while dramatically curtailing their power to arbitrarily restrict lawful speech. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian. Isso é fundamental. Cortar o financiamento de todos os programas que financiam essa ideia absurda de censura. Vocês lembram que o sujeito que foi no Congresso dos Estados Unidos testemunhar em favor do Alexandre, em favor da ditadura brasileira, era um professor Zeco de uma universidade do Oklahoma, que provavelmente recebia dinheiro de financiamento americano para promover as ideias de censura. Você que é aluno do meu curso Fim da América, a última turma se fechou agora, agradeço imensamente a todos os alunos, obrigado. Você que é aluno do meu curso Fim da América, você sabe exatamente como é isso, como a universidade americana se tornaram nascedor. O que você não, das mais ideias, o que você não sabe é que esse dinheiro muitas vezes vem do governo americano. Então o governo americano financia, e tem programas no Brasil, vários programas nesse sentido também, financiando a ideia da promoção da democracia contra a desinformação. Toda essa galera que dá suporte ao STF, esse pessoal, gente, ganha muito dinheiro com isso. É muito dinheiro. E o Trump está prometendo cortar cortar a origem do complexo industrial da censura, a parte acadêmica. Project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interference in the past, such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities... Isso é importante também, porque muitas vezes são universidades americanas, programas associados a universidades americanas ou programas financiados pelo governo americano que selecionam qual o conteúdo que deve sumir ou que deve aparecer. Em vez da rede social tomar essa decisão, ela contrata alguém que recebe dinheiro americano. Should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year cooling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Fifth, the time has finally come for Congress to pass a digital bill of... Esse é fundamental. Uma carta dos direitos digitais. Vejam, no momento em que o Brasil e o STF pressionam, inclusive num julgamento, olha o conflito que a gente vai ter no mundo. O Brasil, através do STF, e tem uma discussão também no Congresso, está querendo passar um projeto de lei de censura do cidadão. Os Estados Unidos e o Donald Trump vão apresentar um projeto de uma declaração de direitos digitais. Vamos ver o que ele vai dizer. Rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America. O que diz essa declaração de direitos digitais que o Trump está propondo? Ela estabelece o direito ao devido processo legal nos casos de remoção de conteúdo e também, muito importante, isso é fundamental, o direito do usuário ser informado sobre as restrições de conta que ele está sofrendo e a razão para essas restrições. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma informação vinda do YouTube que eles me deram um shadow ban e restringiram o meu conteúdo para que o menor número possível de pessoas acessem. A gente sabe que isso acontece através das estatísticas do canal e das buscas, né? Tenta buscar meus vídeos sobre política americana, você vai ver que eles estão desaparecidos.
Tem várias coisas aqui, tem alguns prints, inclusive, aqui para mostrar, mas não vou mostrar no programa de hoje. O Bruno botou aí, bota aí para botar. Mas por uma questão de tempo. Vocês olharem, vocês vão ver, assim, você coloca Paulo Figueiredo, eleições americanas, você não consegue achar. E ele, assim, eu vou poder ser informado do que está acontecendo e apelar. Você entende? Isso demole a ideia do Alexandre, porque durante anos nós passamos debaixo de ordens secretas, como as reportagens da Vaza Jato, que eu ouvi dizer que vai ser retomada nas próximas semanas. Vamos ver se vai ser verdade. Da Vaza Toga, na verdade. Como nós vimos nas reportagens da Vaza Toga, que as ordens secretas aconteciam e que o Alexandre queria que essas ordens se passassem por mudanças na política de moderação de conteúdo. Acabou essa porra. Ou melhor, vai acabar essa porra se o Trump cumprir a promessa dele. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.